Oi, beluguinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim trazer mais uma videoaula universitária pra vocês. E o assunto de hoje é botânica, mais especificadamente flor e fruto. Antes de começar essa videoaula, eu queria pedir mil perdões pela minha voz, eu tô um pouco resfriada, mas eu só tinha hoje pra gravar esse vídeo, então peço que vocês considerem. Então vamos lá pro conteúdo. Bom, a gente já estudou raiz, caule e folha, que são órgãos vegetativos de uma planta e que sempre vão estar presentes se a gente tá falando ali de pteridófita, se a gente tá falando ali de gimnosperma. Só que a partir do momento que a gente entra em angiosperma, que é o grupo mais evoluído dentro do reino plantae, a gente já tem estruturas como flor e o fruto. E a flor, quando a gente fala que é o órgão reprodutivo de uma planta, muitas vezes a gente pode pensar, a gente pode induzir um pensamento errado de que aquela flor só vai conter, como que eu posso dizer, aparelhos férteis. Então tudo que tá ali é fértil, tudo que tá ali pode gerar uma nova planta, o que não é verdade. A gente tem partes da planta como pétala, como sépola, que não são férteis. Lá no blog eu vou deixar um desenho bem bonitinho pra vocês das partes das folhas, então quando eu falar sépola, pétala e tudo mais, vocês vão conseguir visualizar onde que isso tá. A parte mais importante quando a gente fala de flor é entender a parte reprodutiva feminina e a parte reprodutiva masculina, né? As flores, elas são hermafroditas, elas contêm os dois sexos ali. Então, todo o conjunto masculino de uma flor a gente chama de androceu, e todo o conjunto feminino de uma flor a gente chama de gineceu. Todas as flores vão conter esses dois aparelhos, o masculino e o feminino. Então vamos lá primeiro entender o androceu. Primeiramente, antes de tudo, eu queria deixar uma analogia aqui pra vocês, só que me faz sempre lembrar que o gineceu é feminino e que o androceu é masculino. Mulher geralmente vai no ginecologista, certo? Ginecologista, a palavra começa com G. De gineceu também, então isso me faz cruzar informações aí e lembrar sempre que tudo que tem G é feminino, tá? Nem tudo, mas nesse caso funciona muito bem a analogia, então gineceu sempre é o feminino. Mas a gente vai começar pelo androceu, que é o mais simples. O androceu, ele é formado por anteras e por filetes. Antera é como se fosse uma bolinha, que é composta por duas tecas, então como se fosse isso aqui. E aí, aqui o meu braço seria o filete, que é só o fiozinho que sustenta essa antera, tá? Então é ali que vai ocorrer a produção do grão de pólen e tudo mais, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, quando a gente entrar em fruto. E a parte feminina é composta de estigma, estilete e ovário. O ovário é a parte que geralmente vai se transformar ali no fruto, e essas outras duas partes vocês conseguem ver melhor ali no desenho que eu vou deixar no blog, mas basicamente o estigma é a partezinha de cima, o caminhozinho a gente chama de estilete, e embaixo, que abre e faz tipo um redondinho assim, é o ovário. Importante dizer, gente, quando a gente fala de reprodução de flor, enfim, que o grão de pólen, ele não é o gameta masculino. Muitas vezes a gente escuta isso no ensino médio, no ensino fundamental, que é o gameta masculino, e essa informação tá errada. O grão de pólen é o gametófito, ou seja, é aquele órgão que vai sofrer a meiose e aí sim vai originar o gameta masculino. Então o grão de pólen, ele é o que a gente chama de microgametófito, que é um gametófito só que pequeno, né? Porque tem que ser pequeno mesmo por todas as questões evolutivas de ter que levar esse gameta pra longe e tudo mais. O gameta feminino chama oosfera. Basicamente, a polinização ocorre quando o grão de pólen vai atingir ali a parte reprodutiva feminina, e aí sim vai ocorrer um monte de reação que a gente já vai falar, que vai ocorrer meiose e tudo mais, e aí sim vai ocorrer a fecundação para depois formar um fruto. Nem toda flor é aquele tipo de flor que a gente vê, né, aquele tipo de flor básico, que aqui eu tenho a flor, todas as estruturas aparentes, bonitinho. Às vezes a gente tem algumas flores que tem um processo que chama inflorescência. Então, em um só ramo, vou pegar aqui um controle da TV, como se fosse aqui, em um só ramo, imaginem que isso é um ramo, tem muitas flores, muitas mesmo. Então, por exemplo, a gente consegue ver margarida. Margarida, a gente acha que aquela estrutura é uma flor só. E não é. O girassol também, aquela estrutura linda, aquela flor maravilhosa, não é uma flor só.
o girassol em si, ele contém muitas flores. Aquele meinho dele que tem um monte de bolinha, cada bolinha daquela é uma flor. É muito legal de observar, até mesmo em estereomicroscópio, que é a lupa, que você enxerga todas as estruturas, mas quando você olha para uma flor desse tipo, você diz que aquilo é uma flor e não que é um conjunto de flores. Então essa inflorescência ela pode ocorrer de diversas maneiras. A gente tem inflorescência de racemo, carimbo, espiga, enfim, a gente tem muitos tipos de inflorescência. Todos eles vão estar lá no blog, mas o mais importante de saber é que inflorescência sempre vai ocorrer quando a gente tem um ramo ou quando a gente tem uma estrutura que contém diversas flores ali dentro. Então não é tipo só uma flor. É como se tivesse a minha mão e dentro da minha mão tivesse muitas flores pequenininhas. E aí agora a gente vai falar de polinização, que é o que une esses dois assuntos. É o que une flor e o que une fruto, que são essas estruturas que uma depende da outra, digamos assim. Vamos lá no androceu, né, mais precisamente nas tecas, a gente vai ter o pólen, que é o microgametófito. Esse pólen, ele vai sofrer uma microgametogênese, que basicamente é uma meiose, e vai produzir o micrósporo. Micrósporo, se a gente for traduzir aí rapidamente, é um esporo pititico. Imagina, se o esporo já é pequeno, micrósporo é bem menor ainda, tá? Que nesse caso é monóico e o pólen é dioico, 2N, enquanto que o micrósporo é M. E aí esse micrósporo, ele vai sofrer uma mitose. Então o resultado dessa mitose vão ser duas células que vão ter a mesma carga genética, então vão ser haploides ainda. E aí essas duas células vão formar o quê? Uma vai ser o núcleo reprodutivo masculino e outra vai ser um núcleo metabólico. E aí, eles possuem o mesmo material genético, tudo igual, né? Porque mitose vai produzir células filhas iguais à célula mãe, que era o micrósporo. Só que o que acontece? Eu tenho funções diferentes para esses dois núcleos. Acontece porque tem alguns genes que estão ativos no núcleo reprodutivo que não estão ativos no núcleo metabólico e assim por diante. Então aí o núcleo reprodutivo é o gameta masculino e ele já está pronto para fecundar a oosfera, que é o gameta feminino. Mas antes de produzir a oosfera, a gente tem todo um processo, e ser mulher é muito mais difícil do que ser homem, e nas flores não é diferente. Basicamente, a reprodução feminina ali nas flores é 1000 vezes mais complicada e mais longa. Então vamos lá, a gente tem o ovário, e o ovário vai passar por uma meiose e vai produzir um megásporo. Isso quer dizer que é um esporo grande, certo? Esse megásporo ele vai formar um saco embrionário. Dentro desse saco embrionário vai ocorrer um monte de divisão celular, um monte mesmo. E aí, basicamente, no final das contas, a gente vai ter 8 núcleos. Então, é um saco embrionário que contém 8 núcleos. Do qual apenas um deles é a oosfera, que é o que fica no centro. Em volta é basicamente sinérgide, 2 núcleos polares e 3 antípodas. Então, desses 8 núcleos, apenas um é o reprodutivo e apenas esse um que vai fecundar ali com um gameta masculino e vai gerar um embrião. E aí você vai me perguntar, Isabela, para que serve esse tanto de núcleo feminino? O que isso vai possibilitar depois para a planta? E basicamente esses núcleos, gente, eles vão gerar o tecido de reserva para esse embrião. Então a partir do momento que eu vou pegar a oosfera e o núcleo reprodutivo ali masculino fecundar, eu formo um embrião. E esse embrião ele precisa estar nutrido. Então esses núcleos que estão ali dentro do saco embrionário tem essa função de basicamente nutrir o embrião. Basicamente a semente que a gente vê aí nas frutas é o embrião mais esse tecido de reserva. E aí, por exemplo, quando a gente vê uma melancia é porque tem muito embrião e esse tecido de reserva, quando tem muito mesmo. Então, se a gente pega, por exemplo, um abacate, só tem um. Se a gente pega a melancia, tem muitos. Então agora vamos falar dos frutos, que é a consequência basicamente dessa fecundação, dessa reprodução das flores. E aí o que a gente tem? O fruto, gente, ele é o desenvolvimento dos tecidos ovarianos da flor. Então basicamente o que se desenvolve ali é o pericarpo e a semente, tá? Esses dois órgãos se desenvolvem em prol de formar um fruto. E aí esse fruto ele pode ser classificado de diversas maneiras, e aí a gente vai falar de algumas. A gente pode classificar quanto ao pericarpo. O pericarpo é a parede ovariana do fruto. E aí, basicamente, esse pericarpo, ele é dividido em exocarpo, que é a parte mais externa. Se a gente pensa, por exemplo, numa laranja, exocarpo é a casca, que
às vezes é verde, às vezes é laranja, enfim. O mesocarpo é aquela parte branquinha que vai ficar entre a casca da laranja e a parte suculenta mesmo da fruta. E o endocarpo seria a parte suculenta. A gente pode também estar classificando os frutos quanto ao número de sementes que ele possui. Então, a gente pode falar que ele é monospérmico quando ele tem uma semente só. A gente pode falar que ele é dispérmico quando ele tem duas. A gente pode falar que ele é trispérmico quando ele tem 3. E a gente pode falar que ele é polispérmico quando ele tem muitos, tipo melão, melancia, enfim, muitas sementes. Esse pericarpo ele pode ser seco ou carnoso, e isso realmente é notável. A gente consegue pegar alguns frutos que tem pericarpo seco e outros que tem aquele pericarpo carnoso, quer dizer, aquele pericarpo que a gente consegue comer, basicamente, que é suculento, digamos assim. O fruto pode ser deiscente ou indeiscente, isso é quanto à abertura. Então ele pode abrir sozinho e as sementes saírem, ou ele pode ser indeiscente, ficar fechado ali pra sempre. Então basicamente é isso sobre flor e fruto. Mais detalhes vocês sabem que tá tudo lá no blog pra vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo, como eu sempre deixo. Eu quero pedir muito pra vocês que, se gostarem do vídeo, deixe o like pra mim aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho pra sempre receber notificação de quando tiver vídeo por aqui. Deixa aqui embaixo também se você tem alguma sugestão, alguma dúvida pra eu gravar mais vídeos pra vocês, principalmente agora que eu vou entrar de férias, se Deus permitir, não é mesmo? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.